Muito boa tarde, começa aqui o programa Eclésia. É bom estar consigo nesta tarde em que dedicamos especial atenção à generosidade e à entrega pessoal inerente ao trabalho voluntário. A rubrica Voluntariamente percorre hoje os caminhos da economia, mas uma economia com futuro e ao serviço do bem comum. Oferecer caminhos novos e encontrar outra visão da ciência económica é o que tem movido Manuela Silva enquanto membro da rede Economia com Futuro. Mais do que uma luta diária, ela encara a sua atividade como um modo de estar na vida. À conversa com Imelda Monteiro, ficamos hoje a conhecer melhor o ambiente da economista Manuela Silva e as áreas em que intervém. Já nos habituámos a ver a doutora Manuela Silva em inúmeras iniciativas relacionadas com uma luta pelo desenvolvimento sustentável. Que luta é esta que tem vindo a empreender? Eu não lhe chamo uma luta, chamo-lhe um modo de estar na vida. Cada um de nós deve se sentir responsável pelo tempo que lhe é dado viver e fazer desse tempo algo com sentido. E essa é a minha postura, portanto, não acho que seja nada de especial. Acho que qualquer ser humano que tenha consciência de si e tem consciência da sua responsabilidade e de contributo que lhe é pedido para tornar o mundo mais sustentável, um mundo mais próspero, um mundo mais fraterno. Quando é que começou esta sua dedicação àquilo que poderíamos chamar ativismo social? Eu acho que desde que me conheço, que me tenho empenhado em ações, em campanhas, em projetos que no fundo têm este objetivo comum. Um objetivo de concorrer para uma maior justiça, para uma maior equidade na repartição dos bens, na igualdade de oportunidades, na defesa dos direitos humanos. E acho que isso vem desde pelo menos os meus tempos de faculdade, quando era estudante no Instituto Superior de Economia e fazia parte da JUC, da Juventude Universitária Católica Feminina, que na altura era uma presença forte na universidade. Penso que devo à JUC essa consciência de que o que distingue o cristianismo é, sobretudo, que o cristianismo nos dá um sentido de vida. E um sentido de vida que não é para nós próprios, mas é para os outros e para o bem de todos. Quer então dizer que esta sua dedicação decorre da fé que professa? Sem dúvida que decorre da minha fé. Eu vejo que, e acredito e tenho experiência de pessoas que igualmente têm um grande empenhamento na sociedade e, no entanto, não têm uma fé explícita. Mas, no meu caso, resulta do modo como eu procuro responder à minha fé em Jesus Cristo. Já vimos encabeçar petições públicas sobre as mais diversas iniciativas, a apresentar uma queixa-crime contra as agências de rating e apelar a uma nova economia baseada nos valores éticos. Sente-se ouvida pela sociedade? Tudo depende. Não tenho uma fita métrica para responder à sua pergunta. Mas eu creio que tenho experimentado que a minha palavra é ouvida em alguns meios. Lembro-me, por exemplo, de, ainda muito recentemente, ter participado num encontro da LOC sobre a economia social e foi muito grato para mim ver como aquilo que eu ia dizendo encontrava eco na experiência das próprias pessoas que ali estavam e tinha sentido para a sua militância católica. Também devo dizer que tenho participado em iniciativas de outro género e encontro receptividade e encontro respeito
candidato, digamos assim, por algumas ideias que eu vou defendendo e que vou procurando partilhar com outras pessoas. Penso que todo esse empenho tem conseguido angariar outras pessoas, nomeadamente a economia e de outras ciências sociais, para esta causa. Nós temos uma economia monolítica, uma economia que está assente, fundamentalmente, numa lógica de maximização do lucro e até, nos tempos mais recentes, na especulação sobre o dinheiro. E nós precisamos de encontrar uma outra visão da ciência, da própria ciência económica, que permita uma leitura mais acertada e mais crítica, mais abrangente do que é a economia real, mas também que permita oferecer caminhos novos para fazer face àquilo que nós hoje verificamos que são grandes disfuncionalidades da maneira como o sistema económico está a funcionar. Essa dinamização, nomeadamente a nível económico, faz mais sentido devido à crise económica que atualmente atravessamos? Eu diria que sim, tenderia a concordar consigo, embora não é de descartar a importância de que se revestiu em tempos anteriores. Eu lembro-me que nos anos 60, por exemplo, me envolvi no chamado desenvolvimento comunitário, ou seja, introduzir uma perspectiva de desenvolvimento participado pelas pessoas e construído a partir das suas necessidades e dos seus recursos. Estávamos no começo da década de 60, estávamos num contexto de ditadura relativamente ao contexto político do país. E nesse contexto, penso que foi particularmente relevante introduzir essa dimensão, associada depois a políticas de desenvolvimento regional. Mas concordo consigo para dizer que hoje a crise é de tal modo, a crise que não é só uma crise económica, nem só uma crise financeira, é simultaneamente uma crise social gravíssima, uma crise também de valores, uma crise ética e com características de crise sistémica, ou seja, uma crise que produz efeitos que alimentam a própria crise. Portanto, é uma situação particularmente grave. E para ela não temos encontrado, a nível das instituições governativas, quer nacionais, quer comunitárias, os caminhos que poderiam enfrentar de uma maneira mais decisiva essas crises. As políticas que vêm sendo seguidas são políticas de caráter, eu diria, paliativo, que se destinam a enfrentar algumas das manifestações de desequilíbrios no setor financeiro, mas que não vão ao encontro das verdadeiras necessidades das pessoas e também dos seus recursos e das suas potencialidades. De maneira que nós defendemos que se procure de facto encontrar caminhos novos. Este é um dos exemplos em que Manuela Silva se move gratuitamente. Um momento de debate público e de troca de ideias como forma de demonstrar que a economia é demasiado importante para ser tratada apenas por economistas. Foi este o objetivo da conferência intitulada Economia Portuguesa, uma economia com futuro, que decorreu na Gulbenkian, em Lisboa. Tenho-me empenhado, de facto, em participar em iniciativas de académicos, como é o caso desta conferência que agora se realizou, promovida pela rede Economia com Futuro, e que, enfim, penso que foi um êxito, pelo menos pela participação das pessoas que nela intervieram e que excederam as expectativas da organização, e também por ter sido, de facto, um viveiro de ideias
novas que agora deverão ser aprofundadas aos vários níveis. Ao lado de Manuela Silva, encontra-se uma rede de investigadores, professores de economia e de outras ciências sociais de diferentes universidades e centros de investigação que voluntariamente procuram fazer regressar à ciência económica os referenciais da ética. O que me tem movido é um grande sentido de responsabilidade. Eu sendo economista, tenho uma percepção muito aguda dos limites do conhecimento dos economistas. E, no entanto, quando ouço a televisão, quando vejo e ouço a televisão, quando ouço a rádio, leio os jornais, vejo muitas vezes colegas meus aparecerem, intervirem nesse debate de uma posição de grande, eu diria até certa arrogância, não é? Como se as opiniões que tivessem a exprimir fossem produto de uma ciência inquestionável. Este Congresso pretende justamente passar essa ideia de que nós, enquanto cientistas, temos responsabilidade de contribuir para diagnósticos rigorosos e contribuir também para sugestões que sejam execuíveis e que não sejam necessariamente coincidentes com aquilo que muitas vezes é defendido publicamente. Essa é a responsabilidade da Universidade e esta ideia de incluir a economia nesta visão mais global das ciências sociais permite também alargar aquilo que possam ser as soluções para as questões económicas. Quando falava do voluntariado e da minha intervenção na sociedade, eu tenho procurado agir sobretudo nesta área da mudança de mentalidade, na transformação dos valores, porque nos pautamos e naturalmente também no sentido de pôr uma economia ao serviço da comunidade, ao serviço do bem comum. Mas não negar a realidade. Para esta rede, a economia portuguesa está a trilhar caminhos sem saída. Nós temos uma economia em Portugal, por exemplo, que não cria emprego, pelo contrário, cria desemprego, ao arrepio do que seria um fim desejável de toda a economia real, que era proporcionar a todos os que procuram trabalho oportunidades de encontrar trabalho que os realize pessoalmente, que seja contributo válido para a sociedade e que mereça uma retribuição conveniente. Portanto, isto é só para lhe dar um exemplo de um desvio que não podemos suportar. Por outro lado, também assistimos a uma economia que concorre para uma desigualdade enorme, uma maior concentração da riqueza, um agravamento das desigualdades em matéria de rendimento e de riqueza e não consegue resolver aquilo que seria um desígnio fundamental, que é a erradicação da pobreza. São dois exemplos que mostram que a ciência económica reinante, dominante, não vai no bom caminho, porque não tem respostas para questões que, afinal, deveriam fazer parte do seu objeto nuclear. No fundo, o que a Rede Economia com Futuro defende é que existe um futuro possível para a economia portuguesa. Não estamos condenados a um declínio. E para a professora do Instituto Católico de Paris, uma das convidadas desta conferência, a solução passa por um trabalho coletivo. Penso que a solução da crise passa por um trabalho coletivo. Não creio que haja um modelo que se possa aplicar para que se possa sair da crise. Creio que o que existe é a necessidade de colocar em prática um trabalho conjunto, coletivo, onde os recursos, as riquezas e as ideias de uns e de outros se possam enriquecer mutuamente. Enriquecer mutuamente. Economia à parte, continuamos a nossa conversa com Manuela Silva. Para além da publicação de livros e artigos no domínio da repartição do rendimento, pobreza, política social e planeamento, tem-se destacado com o grupo Economia e Sociedade. É também dinamizadora do grupo Economia e Sociedade, um grupo que surgiu exatamente na Comissão Nacional de Justiça e Paz. Quais são os objetivos deste grupo? É um grupo todo de pessoas voluntárias, todos com formação académica, e
e que tem trazido para a agenda política assuntos muito variados, desde as questões do trabalho, do sindicalismo, à nova ordem económica, à regulação financeira e, ultimamente, com um trabalho muito interessante relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que está em discussão. E, além disso, posso também dizer que o grupo, além destes trabalhos de reflexão, também tem tomado posição relativamente a algumas questões que se vão pondo com atualidade na sociedade portuguesa. E tem um site, ou melhor, não tem um site, tem um blog que se intitula A Areia dos Dias e que reflete um pouco o pensamento do grupo. É um pouco colocar o contributo das ciências económicas ao serviço do bem comum. A economia nasceu como uma ciência que visava compreender os mecanismos da melhor organização dos recursos para satisfazer as necessidades das pessoas e promover uma vida coletiva de qualidade. Mas a verdade é que o pensamento dominante, de alguma forma, esqueceu esta finalidade última da economia e hoje existe um grande divórcio entre aquilo que é apresentado como uma macroeconomia que funciona como uma espécie de aritmética e de equilíbrios entre diferentes variáveis, de que a própria população está divorciada, considerando que é uma matéria até que nem lhes diz respeito, é uma matéria para especialistas. A economia tem de ser à comunidade. A ciência económica tem que estar mais próxima da comunidade. As próprias pessoas se devem apropriar do conhecimento económico. Daí também a preocupação de recorrer a uma linguagem que torne entendível pelo cidadão e a cidadã comum aquilo que é o conhecimento económico. E, ao mesmo tempo, procurar que a ciência económica não se divorcie, não se distancie daquilo que são os seus objetivos principais. E os seus objetivos principais continuam a ser as pessoas e as suas necessidades e aspirações, a organização dos recursos disponíveis para satisfazer essas necessidades e, no termo, o bem comum de um determinado território. Considera que é um trabalho voluntário aquilo que faz? Sim, é um trabalho voluntário, não é remunerado. Sempre procurei a gratuidade naquilo que faço, para além da minha profissão, que é um modo de vida, e agora a reforma, mas para além disso é de facto um voluntariado, no sentido de que é um trabalho gratuito e é um trabalho a favor da comunidade. É mais um trabalho de voluntariado, mas a tempo inteiro. Eu acho que diz bem, é um voluntariado a tempo inteiro. A tempo inteiro e com responsabilidade total, porque às vezes pensa-se que ser voluntário é dar uma ajuda aqui, uma ajuda acolá, quando lhe se apetece ou quando não apetece. Mas eu não entendo assim o voluntariado. O voluntariado é a expressão de uma responsabilidade pessoal face à comunidade, exercida de uma forma gratuita, e desvinculada do próprio interesse pessoal. Tem que ser uma atividade de facto para os outros e para a vida em comum, para melhorar a vida em comum. Então como é que se processa o seu dia-a-dia nesta dinâmica de voluntariado? Olha, eu, apesar da idade que já tenho, tenho uma vida cheia como sempre tive, desde que me conheço. Normalmente tenho várias atividades e interesses em curso que eu vou gerindo da melhor maneira, a partir da minha própria casa, mas também, de facto, em relação com outros grupos e outras pessoas. Também não posso esquecer que sou presidente da Fundação Betânia. Foi uma fundação que eu criei com objetivos de promover
uma outra forma de estar na vida que valorize a relação da pessoa consigo mesma, com os outros, com a natureza e com a transcendência. São os 4 vetores que animam esta fundação. Isso também dá trabalho, porque organizamos atividades, acompanhamos as pessoas, procuramos introduzir alguns dinamismos por essa via e, naturalmente, que isso ocupa uma boa parte do meu tempo. Depois, tenho muitas solicitações para conferências ou seminários. Umas digo que sim, outras não posso e digo que não, mas tenho sempre uma agenda ali bastante recheada. E depois tenho alguns grupos de que faço parte ou que coordeno até e que, em relação a eles, também sinto a responsabilidade não só de dar o meu contributo, como também de incentivar os grupos, de os animar, de estar próxima das pessoas. E é disso que é feita a minha vida. Não é um voluntariado específico para esta ou aquela pessoa, é um voluntariado que tem em conta a sociedade em geral, o bem comum da sociedade. Sim, eu acho que sim, que é mais uma presença no mundo da cultura e da sociedade. A economia ao serviço do bem comum e da dignidade humana, um caminho que se apresenta ainda longo, mas que começa a ser percorrido com pessoas como a economista Manuela Silva. E ficamos por aqui. Lembro apenas que nos pode ver também na internet, em agência.eclesia.pt. Esse é o portal que lhe disponibiliza também toda a informação relativa à Igreja Católica. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.